Amém, amém. Todos me escutam? Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Jaime. É. Se beber dessa, nunca mais terá sede. Glória a Deus por isso. Graça e paz, queridos. Tudo bem? Antes de trazer uma mensagem, se você puder olhar para a pessoa mais próxima de você e dizer o seguinte: nós cresceremos ainda mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Os que concordam dizem amém, graças a Deus. Queridos, então como o pastor Jaime falou, meu nome é Guilherme Carvalho. Antes de você talvez na sua mente pensar ou quiser perguntar para mim, eu não sou parente do pastor Pio, eu não sou parente do pastor Romo. Somos irmãos em Cristo, isso sim, mas somos lá da Aba Curitiba, da onde a gente vem. E da onde eu trago, né, todo o amor, todo o carinho, lá da família Aba Curitiba, a vocês pastores, a igreja toda, em especial os pastores Romulo e Luísa, também aos pastores Lucas e Kessia, que nos permitiram estar aqui, fizeram um convite a nós. Estava comentando com eles hoje na reunião à tarde. Na última cobertura veio o Gogã e a Ana. Né, o Gogã e a Ana são líderes lá da Aba Jovem, eu sou líder deles. E eles falaram de todo o carinho, né, de todo o amor, e eu faço de novo aqui as palavras que eu fiz a vocês já. Muito obrigado por toda a recepção, todo o carinho. Aos líderes também que nos receberam hoje. Eu não tive a oportunidade de comer todos os doces e a comida que fizeram, mas eu acho que depois do culto a gente vai subir ali um pouquinho. Né? Obrigado pelo todo o carinho de nos receber. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E, queridos, quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Esse é o ano da ascensão. E nós como igreja, nós como cristãos, nós cresceremos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E eu quero aqui compartilhar uma palavra com você, ao teu coração, inspirar você para trazer um renovo, para trazer uma transformação e para trazer também uma direção, porque nós sabemos que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Amém? Quando eu me deparei, né, com esse convite, né, essa semana eu estava orando e o Espírito Santo me abriu os olhos para um texto na palavra de Deus e eu quero compartilhar aqui com vocês. Esse texto vai ser o texto base, né, para a gente construir esse pensamento aqui. Está em Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler aqui na versão Almeida. Paulo diz o seguinte, ali. Rogo-vos, ele já começa com essa instrução. Ele nem pede. Rogo-vos significa eu suplico, eu imploro, eu suplico, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis, repita comigo, andeis, de modo digno da vocação a que fostes chamados. Quando Paulo ele dá essa instrução, eu rogo-vos, eu implico a vocês, suplico a vocês, imploro a vocês que andem de modo digno. Não é de qualquer modo, é de modo digno. A palavra andeis ali do grego é peripatel, que significa caminhar, viver, progredir, fazer o próprio caminho, no sentido de escolhas, fazer bom uso das oportunidades. Então Paulo aqui ele nos orienta, andeis de modo digno, não é de modo qualquer. Então fazer o próprio caminho, fazer o bom uso das oportunidades. E eu quero trabalhar essa noite aqui com vocês uma mensagem debaixo do título Há um só caminho e muitas oportunidades. Há um só caminho e muitas oportunidades. Quantos aqui já ouviram alguma frase como parecida com essa? Todos os caminhos, todos estão em algum caminho, mas nem todos sabem para onde estão indo. Você já ouviu uma mensagem parecida como essa? Ou talvez, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Então, como o texto que Paulo nos orienta, que ele nos instrui, ele fala para nós não somente estarmos conscientes de qual é o nosso chamado, de qual é a nossa vocação, mas que também nós andemos e vivemos segundo o nosso chamado e a nossa vocação. E antes de entender qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação, nós precisamos partir do princípio de como nós acessamos esse caminho. Concorda comigo? Por isso, meu primeiro ponto é encontramos com Jesus. Então, antes de entender e conhecer esse chamado, o qual eu e você fomos chamados, precisamos primeiro partir do princípio de como acessamos esse caminho.
Por isso, meu primeiro ponto, encontramos com Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 3 a 7. A palavra de Deus diz o seguinte: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então nós andávamos outrora segundo as inclinações da carne, mas Deus em Cristo nos deu vida. Deus em Cristo nos deu vida, e não foi uma vida qualquer. A gente sabe que a vida ali no grego é a vida zoe. E zoe, na tradução, significa o estado de quem está cheio de vitalidade. Absoluta plenitude da vida. Essa foi a vida dada por Deus para mim e para você. É uma vida real e genuína, uma vida ativa e vigorosa. É ter a vida verdadeira. Então encontramos Jesus no caminho, recebemos essa vida zoe e temos as nossas vidas transformadas. Agora nós entendemos, podemos entender que andar, viver segundo a nossa vocação. Agora entendemos que podemos andar e viver segundo a nossa vocação, segundo o nosso chamado. Porque Deus Pai em Cristo Jesus nos deu vida. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 17 a 18. A palavra de Deus diz o seguinte: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam, a versão que eu tenho aqui é não vivam, não andem mais como gentios. A gente acabou de falar, nós recebemos vida juntamente com Cristo. Não vivam mais como gentios. Não andem mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido. Presta atenção agora. Separados da vida que Deus concede. Não vivam, não andem mais como gentios. Nós recebemos vida juntamente com Cristo. Separados da vida que Deus concede. Os gentios têm a vida separada de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Eu e você recebemos vida juntamente com Cristo, então não vivamos mais, não andemos mais como gentios. Separados, ali há uma outra versão que fala alheios. Alheios à vida de Deus, ou seja, distantes da vida de Deus, ser excluído da companhia, da intimidade de Deus. Não vivam, não andem mais como gentios. Eu e você recebemos vida. Então, queridos, o meu conselho para você, longe de Deus não é o seu lugar. Longe de Deus não é o seu lugar, segundo esse texto. E nós entramos na presença de Deus, não pelos nossos próprios méritos, mas por causa de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus. Eu e você podemos chegar na presença de Deus por causa do sangue. Você conhece o texto, que ele fala que ele abriu um novo e vivo caminho por causa do sangue de Cristo Jesus. E nós podemos acessar, entrar na presença de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a decisão de trilhar esse caminho, de andar nesse caminho, é minha, é sua, é nossa. É a nossa decisão. E a obra perfeita e completa de Cristo Jesus e a sua ressurreição nos deram direito a uma nova posição. E o direito a viver uma vida justa e digna no Senhor. Vou repetir. A obra perfeita e completa de Cristo Jesus e a sua ressurreição nos deram direito a viver uma vida justa e digna no Senhor. Não é uma vida qualquer, conforme o texto que a gente leu, o texto base. Vivam de modo digno. Esses dias eu estava conversando com um colega e ele comentou comigo que já há anos ele vem sofrendo com problemas renais. Ele falou, cara, há anos eu já sofro com isso, com problemas de pedra no rim. Quem aqui já talvez teve, sabe a dor que é. E ele comentou que isso já há alguns anos
E segundo ele já se acostumou com aquela dor. Já se passaram tantos anos e ele já se acostumou com aquela dor. E eu lembro que eu falei para ele, ele falava, não, eu não conseguia, quando ele ia urinar, doía muito, mas depois ele conseguiu controlar isso, como se tivesse domesticado essa dor. E eu lembro que eu falei para ele, cara, isso não é justo. Eu olhei para ele e falei, isso não é justo. Repita comigo, justo. Isso não é justo. O simples fato nesse exemplo aqui, né? O simples fato de ter suas necessidades vitais básicas é direito, é digno de todo e qualquer ser humano. Repita comigo, digno. É digno. E então eu disse para ele, não é justo que você viva disso. Não é digno que você viva dessa forma. E a respeito dessa palavra digno, esses dias eu estava estudando, eu vi uma frase de um filósofo muito conhecido, Immanuel Kant. Quem aqui já estudou deve conhecer. Ele tem uma frase muito conhecida que ele diz: a dignidade é a medida daquilo que não tem preço. A dignidade é a medida daquilo que não tem preço. Ele complementa: tudo tem um preço ou dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente. Por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço e por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade. Ou seja, em resumo, ele disse que a dignidade é a medida daquilo que não tem preço, porque é algo que não se compra. É um valor que se recebe. E nós conhecemos, sabemos que ao olharmos a palavra de Deus, é única e exclusivamente por causa de Cristo Jesus que eu e você podemos viver uma vida justa e digna no Senhor. Então, conforme Paulo nos instrui, vivam de modo digno. Não é um modo de uma maneira qualquer, é de modo digno. E ela é justa por quê? Porque eu e você somos a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. E vocês sabem muito bem o que é justiça. Justiça é o estado perfeito, é o estado aceitável diante de Deus. Quantos justas e justas nós temos aqui essa noite? Amém? E o que é ser justo, então, diante de Deus? Segundo tudo isso que eu passei para vocês, ser justo diante de Deus é ser quem você deve ser. Aos olhos do Pai, ser justo é ser quem você deve ser. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 2. Romanos 5, 1 a 2. Justificados, pois, mediante a fé, eu e você fomos justificados mediante a fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificados, pois, então, mediante a fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. A palavra paz ali no grego é a palavra eirene, que significa não somente ausência da devastação e da destruição, mas também segurança, seguridade, prosperidade, felicidade. O caminho que leva à paz. Eu e você temos paz com Deus. O que é ser justo diante de Deus? É ser quem você deve ser. Problema de saúde? Não é justo que você passe por isso. Problema financeiro? Não é justo que você passe por isso. Problema familiar? Não é justo que você passe por isso. Medo, depressão, ansiedade? Não é justo que você passe por isso. O que é ser justo diante de Deus? É ser quem você deve ser. E eu e você temos o direito de viver uma vida justa e digna no Senhor. E ela é digna por quê? Colossenses 1, 9 a 12. Por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que, preste atenção nessa frase, que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aí, dessa maneira, aí sim poderão viver de modo digno no Senhor. Dessa maneira, aí sim poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança
e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ou seja, é possível viver uma vida qualquer, mas é possível viver uma vida digna no Senhor. E o texto nos orienta como? Transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus. Aí então, aí sim, poderão viver de modo digno no Senhor. E assim como Paulo, essa é a minha oração, para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém? Frutificando em toda boa obra. Meu segundo ponto, enquanto caminhamos, somos transformados. Enquanto caminhamos, somos transformados. Salmos, muito conhecido, 37:5, diz o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Caminho ali da palavra hebraica, derek, significa referindo-se ao curso da vida. Entregue a sua vida, o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele agirá, ele efetuará. No caminho nós vivemos o extraordinário de Deus. É no caminho. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ele agirá. Me permitam dar um exemplo. Eu compartilhei ali com os líderes. Eu gosto muito de correr. Quantos aqui gostam de correr? Quantos aqui deveriam correr? Amém. Eu gosto muito de correr e eu tocava um projeto lá em Curitiba, uma frente de evangelização, chamado Pra Ti Correr. Então, pra Ti, Senhor, correr. E lá no Parque Barigui, a gente tem, né, um parque muito conhecido em Curitiba. É um parque próprio, né, para lazer, diversão, família, mas é um parque que o pessoal também gosta de correr. E eu tocava esse projeto, e eu lembro que eu fiz um evento uma vez, que era uma corrida. E um deficiente visual foi correr juntamente com a gente. E eu não sei você já viu como é uma corrida com deficiente visual? Já viram? Caio, pode vir aqui por gentileza? Deixa eu dar um. Para quem nunca viu, como que eles fazem, né? Eles ficam com o braço, né? Então eles ficam unidos pelo braço e é colocada uma faixa que os faz ficar conectados. Mas eles estão andando lado a lado pela faixa. Trazendo o nosso exemplo, conectados Deus Pai contigo, a faixa é Cristo Jesus. É quem nos faz ficar conectados com o Pai. Caio, você pode fechar teu olho? Se eu for com o Caio em direção àquela parede, o Caio vai comigo? Mas porque ele sabe que ele não vai porque ele confia em quem está o guiando. Ele sabe que vai chegar onde tem que chegar. Então obrigado, Caio. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. A gente pode andar de olhos fechados, confiando inteiramente em Deus. Sabe, é você não ter medo, saber que você vai chegar onde você tem que chegar. Andar sem medo. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará, ele agirá. E no caminho ele nos aperfeiçoará. No caminho ele nos fortalecerá. No caminho ele nos firmará, ele nos fundamentará. Enquanto caminhamos, somos transformados. Enquanto caminhamos, somos transformados. Olha a história de Paulo no texto que ele fala em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 11. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda para Cristo. Ou seja, Paulo foi transformado, porque aquilo que era considerado como lucro para ele, agora ele considera como perda. Vocês conseguem ver a transformação? Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Ele foi transformado. Aquilo que ele considerava como lucro, agora ele considera como perda. Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo disse, o que eu quero é conhecer a Cristo. Eu não sei você, mas o que eu quero é conhecer a Cristo. O que eu quero é conhecer a Cristo. E o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Para de algum modo
alcançar a ressurreição dentre os mortos. No caminho somos transformados, aquilo que para Paulo era lucro, ele passou a considerar como perda. Ser encontrado nele. Eu quero conhecer a Cristo. O que realmente tem valor para mim é conhecer a Cristo. E a pergunta que talvez fica é, então como viver? Não busco mais, né, os meus próprios interesses, ou não penso mais em lucro. Aquilo que era lucro ele considerou como perda. Como viver então? E tem um texto muito conhecido que fala, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Quando o texto fala tudo, ele está englobando tudo. Nenhuma atividade fica de fora. Tudo que fizerem, façam de todo o coração. Dediquem-se àquilo inteiramente. E a gente pode extrair até da onde a gente tira a nossa motivação. Faça tudo de todo o coração. Extrai essa motivação do teu coração, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Tudo para Ele. Ou seja, nesse caminho, não dependa de você mesmo mais do que você depende de Jesus. Nesse caminho, qual nós aqui estamos falando, não dependa de você mesmo mais do que você depende de Jesus. Trabalhe e faça as coisas para Jesus. Quantos aqui já ouviram aquela frase, você trabalharia de graça com aquilo que você gosta de fazer? Quantos aqui já escutaram essa frase? Você trabalharia de graça com aquilo que você gosta de fazer? O fato não está em não receber nada. Até porque se você trabalha, você recebe. O fato não está nisso. Mas o fato não está não em procurar recompensa naquilo que faz. O fato está em não procurar recompensa naquilo que faz. Não está em não receber nada, até porque se trabalhar, vai receber. Mas não buscar recompensa naquilo que faz. A recompensa vem do Senhor. Como viver e como caminhar? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Andar no Espírito é andar na palavra de Deus. Então, como caminhar? Andando na palavra de Deus. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Precisamos aprender a andar em Espírito. E como andar em Espírito, como eu falei? Andando na palavra, porque ela é Espírito e vida. Se quisermos andar em Espírito, precisamos andar na palavra de Deus. Precisamos falar a palavra de Deus sobre as nossas vidas e situações. Quando você fala, o Espírito é vida, essa vida se manifesta em todas as áreas da sua vida. Como caminhar? Andando em Espírito, andando na palavra. Queridos, quando o pastor estiver aqui em cima, e ele declarar sobre a sua vida, declara uma semana de avanço, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma abundância sobre a sua vida, que nenhuma arma forjada prospera contra você. Receba isso no teu coração. Comece a declarar essa verdade, comece a viver isso. Você vai viver de maneira justa e digna no Senhor em todas as áreas da sua vida. Assim nos próximos dias, meses e anos. Andemos no Espírito, andemos na palavra. João 10:10, acho que não estava nos textos, mas só a parte B, diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra abundância ali do grego é perissos, que significa mais do que é necessário. Qual a vida que nos foi dada? Aquela que é mais do que necessário, que excede abundantemente, muito mais do que tudo. Superior, extraordinário, excelente. Não é uma vida qualquer, é uma vida justa e digna no Senhor. Justa e digna no Senhor. E aí talvez a minha pergunta que fique agora, nesse caminho, nessa jornada, para o que você tem dado atenção? Para o que você tem dado ouvidos? Nós estamos começando uma semana, amanhã, segunda-feira, dia de trabalho. O que você tem dado atenção? Para o que você tem dado ouvidos? Eu tenho um texto, que Deus, Espírito Santo me abriu os olhos, está em Provérbios 1:33. Tem uma verdade poderosa nesse texto. Mas o que me der ouvidos, Deus falando, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Como caminhar? Tranquilo e sem temor do mal. A palavra ouvidos ali do hebraico é shamai, que significa ouvir com atenção,
ouvir com interesse, consentir, concordar. A palavra seguro procede da palavra hebraico batar, que significa sentir-se seguro, sentir-se despreocupado, ter confiança, estar confiante. Então, como andar transcrevendo essa frase? Aquele que desejar ouvir a palavra de Deus com atenção e interesse e concordar com ela, estará seguro e despreocupado. Aí você me pergunta, como chegar em uma segunda-feira, no início da semana, despreocupado? Dando ouvidos à palavra de Deus, recebendo em seu coração, concordando. Você habitará seguro e despreocupado. Você estará seguro e despreocupado. Aquele que desejar ouvir a palavra de Deus com atenção e interesse, estará seguro e despreocupado. Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Para que nós possamos manter o caminho, para que nós não nos desviemos, temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Queridos, como eu falei, quando vier aqui em cima o pastor, declarando sobre a sua vida, uma semana de paz, de alegria, abundância, receba isso no seu coração, declare essa verdade, apegue essa verdade, não se desvie dela. Devemos fundamentar as nossas vidas em uma palavra de Deus. Devemos fundamentar as nossas vidas em uma palavra de Deus. Nós precisamos parar para ouvir antes de começar a fazer. Nós precisamos parar para ouvir antes de começar a fazer. E a palavra do Senhor, ela está com você. Ela está comigo, ela está com você, ela está conosco. Efésios 4, 14 a 15. Para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Nosso pastor de jovens lá em Curitiba, ele tem uma frase que é seguimos avançando. Seguimos avançando. Ele usa essa frase sempre. E o texto aqui fala, seguindo a verdade em amor. Caminhemos segundo essa verdade. Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Não sejamos mais levados de um lado para o outro, mas seguindo a verdade em amor. E cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então, antes de entrar no meu terceiro ponto, o título então, há um só caminho e muitas oportunidades. O primeiro ponto, encontramos com Jesus. Segundo ponto, enquanto caminhamos, somos transformados. E meu terceiro ponto, o mundo aguarda você. O mundo aguarda você. Romanos capítulo 8, verso 19. A palavra de Deus diz o seguinte, texto, tenho certeza que se você ainda não leu, você já escutou, que diz, a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? Amém? A criação aguarda com grande expectativa. A palavra revelados ali é o ato de tornar descoberto, exposto. Significa resplandecer, tornar visível, ser visto. E talvez você me pergunte como? Como que a criação aguarda com grande expectativa que eu e você, no lugar onde nós formos, com as pessoas onde passarmos por nós sejamos luz. Nós sejamos luz. Que nós possamos cumprir com o nosso propósito, que é revelar Deus Pai e revelar Deus Filho. Por onde quer que você vá, a criação aguarda com grande expectativa que você chegue àquele lugar e leve a luz. Eles aguardam que enquanto você estiver caminhando e passar pela vida deles, você revele o amor do Pai. E eu usei um exemplo ali, na nossa reunião, que são os connects. Depois eu convido você a seguir a gente lá, @connectgroups, lá em Curitiba. Eu e minha esposa, nós coordenamos esse projeto. São frentes de evangelização lá no Aba Jovem, o nosso ministério de jovem.
nós temos 24 frentes de evangelização. O que são os Connects? São pessoas que se reúnem através de uma atividade que elas têm em comum, com o objetivo de revelar Deus Pai e revelar Deus Filho. Eu dei o exemplo ali, nós temos atividades como futebol. Quantos aqui gostam de jogar futebol? Temos vôlei. Quantos gostam de jogar vôlei? Basquete, jiu-jitsu. O pessoal gosta de várias atividades. Nós temos diversas atividades, são 24 frentes. Eu falei para eles que não há limites para amar e servir pessoas. Então nós temos essas frentes de evangelização, o qual as pessoas elas têm o tempo ali do encontro, da reunião, para revelar Cristo Jesus. Eu gosto de dar um outro exemplo, né, a respeito dos Connects. Antigamente a gente tinha um Connect churrasco. Eu confesso, pastor, que eu ainda estou em oração para esse Connect voltar. É um Connect muito bom. Quantos aqui gostam de churrasco, por exemplo? Aleluia. Atividade ninguém gosta, mas churrasco, amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Amém. E o que eu gosto de dar, por exemplo? Quantos aqui fazem churrasco uma vez por mês, pelo menos? Aí, ó, pastor, tem algumas mãos levantadas. Se você não está sendo chamado por churrasco, aí, ó, tem alguns irmãos fazendo churrasco. Mas eu gosto do exemplo do churrasco pelo seguinte: vocês gostam de fazer churrasco uma vez por mês. Nessa oportunidade, você pode convidar alguém que não conhece a Jesus. Convide essa pessoa. Tome ali o tempo de lazer, diversão, tempo de comida ali, né? Mas separe 2 minutos. Fale de Jesus para aquela pessoa. Então nós temos trabalhado essas frentes de evangelização lá dessa forma. Então, como eu falei, tem diversas frentes. Tem cinema, tem desenho, né? Tem kart, tem Connect Cars. Falei pro pessoal, quem gosta de carro rebaixado, carro esportivo, lá na nossa própria igreja, lá no estacionamento, o pessoal expõe os carros. Quem aqui já foi em encontro sabe que eles gostam disso, né? Então são oportunidades. Não há limites para amar e servir pessoas. Oportunidades. Então quando eu falo de churrasco, você diz, amém. Mas tem outras atividades. Talvez você goste de costurar. Aí, já encontramos uma. Ou talvez você goste de qualquer outra coisa que venha à mente e você pense, cara, isso pode ser que essa atividade em comum eu possa me conectar com pessoas. E eu posso chamar pessoas que não conheçam Jesus. Essa é uma oportunidade. Não perca a oportunidade. Como eu falei, eles aguardam que enquanto você estiver caminhando e passar pela vida delas, você revele o amor do Pai. Decida hoje ser luz por onde quer que você vá. E eu e você somos chamados cristãos porque nós recebemos a vida de Cristo em nós. E por onde quer que nós estejamos e nós possamos ir, nós vamos revelar Jesus Cristo. Então a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, que a vida de Cristo em nós, Jesus, seja revelada. Paulo, na sua carta, né, em Gálatas, diz: a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ele revelando a Cristo Jesus. Cristo quer revelar a vida dele através de você. Seja você luz por onde quer que você vá. A continuação, nós lemos, né, anteriormente Filipenses, capítulo 3. Agora vamos ler o verso 12 a 14. Paulo diz o seguinte: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim. Desapegue ao passado, prossiga, avance, esquecendo das coisas que ficaram para trás, siga adiante, avançando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para alcançá-lo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Não deixe que o passado te prenda. Não permite que você avance, permitindo que você não avance, que você caminhe, que você viva. Deixe o passado para trás. A palavra prossigo ali, do grego, significa correr prontamente a fim de capturar. Correr com determinação, procurar ansiosamente, esforçar-se com todo o empenho para adquirir.
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando, prosseguindo. Seguimos avançando. Amém? Depois que tem um texto em Josué, capítulo 1, versículos 5 a 9, eu quero ler esse texto com vocês. Depois que Moisés morreu, então Deus falou com Josué, e o texto diz o seguinte: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Ninguém resistirá a você todos os dias da sua vida, assim diz o Senhor. Eu estarei com você todos os dias, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Isaías capítulo 30, verso 21. Isaías 30, 21. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho. Atrás de nós está dizendo que é uma palavra que nos impulsiona, é uma palavra que nos encoraja. Deus está sussurrando uma palavra de encorajamento, de perseverança, para seguir adiante. Não se desvie para a direita nem para a esquerda. A palavra do Senhor, ela vem para você, mostrando: esse é o caminho, andem nele. Esse é o caminho, andem nele. Me permitam dar um exemplo, já estou partindo aqui para o encerramento. Eu tenho uma jovem lá no meu grupo familiar, uma ovelha, que ela compartilhou uma vez um testemunho, né? E eu quero aqui trazer a vocês. Ela tem um primo de 5 anos de idade. Por favor, guardem isso. 5 anos de idade. E a avó dela, e a avó dele também, foram a um velório. E nesse velório, né, o pastor estava fazendo ali o momento do culto, e o pastor trouxe uma palavra, e aí no final o pastor disse: alguém tem alguma coisa para dizer? Quem você acha que quis dizer? Um menino de 5 anos de idade. A avó talvez naquele momento: não, menino, fica aqui. E ele foi até lá. Quando ele chegou lá na frente, ele olhou, virou para todo mundo e falou: vocês estão vendo esse cara aqui? A jornada dele está acabando aqui hoje. Mas vocês podem decidir hoje viver uma vida eterna. 5 anos de idade. 5 anos de idade. Talvez você pense: que mensagem mais apelativa, não é mesmo? Está vendo esse cara aqui? Ele está morto. Se você não quiser ser igual a ele, receba Cristo Jesus. Apelativa para uma criança de 5 anos de idade. Qual era a intenção no coração dessa criança? Revelar a Deus Pai e revelar a Deus Filho. Qual que era a motivação que ela tinha no coração dela? Jesus Cristo. A graça se manifestou salvadora a todos. A graça se manifestou salvadora a todos, aonde quer que você vá. Com as pessoas que você passar. Revele Cristo Jesus. Seja luz. Seja forte e corajoso. A mensagem pode ser a mais apelativa, mas nós conduziremos as pessoas ao conhecimento de quem Jesus Cristo é. Então, queridos, conforme eu falei, há um só caminho e muitas oportunidades. Acessamos esse caminho, encontramos com Jesus. Enquanto caminhamos, nós somos transformados. E o mundo aguarda você.
O mundo aguarda você. Para encerrar, não estava lá dentro dos textos, mas gostaria de ler 2 Coríntios 5, 16 a 21. Um texto que me veio ao coração aqui antes de subir, que diz o seguinte. A versão que eu tenho aqui é a NVI. Você tem aí, por gentileza? Aí. De modo que, de agora em diante, a partir de hoje é dia 27. A partir de hoje, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já o não conhecemos assim. Até o 21, por gentileza. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Deus nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Eu e você somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Foi nos dado o ministério da reconciliação, nos confiou o ministério da reconciliação. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Queridos, há um só caminho e muitas oportunidades. Encontramos Jesus nesse caminho, acessamos esse caminho por causa de Cristo Jesus. Enquanto caminhamos, nós somos transformados e o mundo aguarda você. Por isso, levante-se, erga a mão e anuncie as boas novas. Se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, fale. Amém? Vocês recebem essa palavra? Amém, glória a Deus. Continuem abençoados. Deus tremendo.